Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você pode assinar o Venavol, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e também ganhar alertas diários das suas melhores oportunidades do grupo VIP. Basta você apontar a câmera do seu celular. E já temos a possibilidade de você não precisar esperar o curso ao vivo para começar a aprender o operacional mais técnico do mercado brasileiro. Basta você acessar o link na descrição. A carteira não para de crescer. Já são mais de 60 investidores e a responsabilidade só aumenta. É a primeira carteira administrada de opções da história do mercado brasileiro que temos notícia. E tivemos um cenário totalmente diferente das duas primeiras carteiras e uma rentabilidade chocante. Muitas emoções que nós gerimos, porque o investidor tem que ficar na tranquilidade, e muitos aprendizados para todos que retroalimentarão todo o nosso processo. Então teremos um vídeo que vale uma fortuna, não só para os investidores, numa forma de prestação de contas, mas para o desenvolvimento de todo o operador que vende volatilidade. Quer saber o que aconteceu? Imperdível! Venham comigo. Carteira administrada, terceiro ciclo em dezembro. Aperte os cintos que faremos uma viagem incrível. Então, é interessante a gente analisar o contexto na qual os portfólios foram abertos, porque nós tivemos, então, aqui até outubro os portfólios públicos que nós abríamos, mas não dentro de um contexto de ter investidores, que seria a carteira. E tivemos um ano extremamente positivo para os portfólios públicos, onde o mercado meio que lateralizava. Você vê aqui que mesmo em momentos que você tinha uma direção, era uma direção em que haviam sistematicamente correções, então nosso operacional não precisa que o mercado fique lateral, como foi aqui, mas apenas que ele faça algumas pequenas correções para nós fecharmos a posição, mas eventualmente o mercado ele dá uma pernada, como foi que aconteceu aqui, ó, onde você não tem uma correção. E quando a gente olha aqui para a carteira, a gente de fato tem pego um mercado extremamente direcional, como foi nessa primeira pernada que teve aqui, e depois uma segunda pernada. Essa segunda pernada aqui não foi um problema, porque tivemos um momento de descanso aqui que nos ajudou. Então, vocês vão observar que nesse ciclo não tivemos risco sistêmico aqui, mas tivemos o risco individual de um ativo. Quando então nós olhamos aqui nossos momentos de entrada e saída, nós vemos que eles se beneficiaram desse descanso que o Bovespa deu, porque você vê aqui a entrada de GGBR e Petrobras. Saímos aqui, Petrobras saímos aqui, então você vê que os momentos de entrada e saída, eles foram relativamente tranquilos. A QTL também foi aqui. O que foi mais distante, de fato, foi a Cielo. Então você vê, mesmo com aquela pernada de alta, não foi nada preocupante. Então, quando nós operamos a carteira administrada, nós temos aí mais de 10 camadas de proteção. Aqui eu botei no formato meio diferente para dar noção de fato de camada. Então, nós temos aqui a primeira camada, que são as camadas estruturais, e nós tivemos aqui uma pequena situação, ok. Todas eram boas empresas, mas vocês vão ver que nós precisávamos que todas não fossem apenas boas empresas, mas muito boas empresas. A segunda camada aqui é a camada organizacional, e essa camada aqui foi a camada mais importante nesse ciclo, na qual as posições vencedoras cobrem
as posições perdedoras. Também temos aqui a camada da microintervenção. E aqui nós tivemos duas questões aqui também. Primeiro que, pela primeira vez, desde o início dos portfólios públicos, o manejo posicional piorou a situação, né? E a gente tem que ter muita lucidez em relação a isso, de entender o contexto. Quando algo que sempre dá certo, pelo menos até aquele momento, tem uma situação na qual ele deu errado, você tem que entender que nada no mercado, assim como na medicina, nada 100% das vezes vai dar certo e nem 100% das vezes vai dar errado. Então, quando você tem uma situação na qual você já realizou, pelo menos documentado, né? Claro que as nossas carteiras muito mais, mas documentado 10 manejos que deram certo e o 11º não dá certo, aí que você tem que continuar fazendo certo, porque se você, por causa de um que deu errado, começar a fazer o errado, vai dar tudo errado sempre. Então você tem que ter essa retidão de continuar fazendo certo. E é uma estatística. Se a gente tem uma estatística que a cada 10 manejos, um pode dar errado, ainda é uma estatística muito positiva. E talvez não é que o manejo tenha dado errado. Talvez a gente vá mais além do que isso. Talvez a situação que provocou a necessidade do manejo é que não deveria ter ocorrido. Vamos ver isso em detalhes. E depois tem a macrointervenção, que nesse caso não foi necessário. Nós não tivemos problemas de delta e o gama regi durante toda a operação não foi uma questão. Um outro assunto que iremos abordar também é que a rolagem da put no tempo não foi possível e vocês irão entender por quê. Antes, vamos começar pelas operações vencedoras. Então, nós temos um sistema na qual ele nos assinala as oportunidades. E qual é o jogo que nós jogamos? É um jogo que nós jogamos aonde toda a nossa inteligência e ciência é para selecionar ativos que vão oscilar dentro de dois extremos. Então, a gente faz uma análise, um estudo da oscilação do ativo para que ele permaneça dentro de dois limites. E o jogo é ganho quando ele fica dentro, então, desses dois limites. Acho que eu descobri uma forma simples de explicar o operacional. Temos aqui, então, foi muito bem sucedido, a seta de entrada, a seta de saída. Aqui no caso da Petrobras, tranquilidade total, vibra. Essa aqui é a tela do vendaval, que é uma tela que nos dá, então, as sinalizações na qual a estatística vai estar a nosso favor, que fez acontecer aqui entre esses dois limites. Equatorial, abrimos aqui muito bem no pico, que fez também a operação ser muito tranquila. Abrimos aqui em raio, que fez a operação também ser muito tranquila. Então é isso que levou a carteira para ter uma rentabilidade mais do que indecente, né? Porque aí já é uma rentabilidade chocante. Até 1,5 acima do CDI é uma boa rentabilidade, entre 1,5 e 3 é uma rentabilidade indecente e a partir de 3 é uma rentabilidade chocante. Aqui Ambev estava meio que no 0 a 0, já dando condição aqui. E foi muito impressionante, né? Porque foi muito rápido aqui. GGBR também permanecendo aqui entre os dois break-evens, né? Esses break-evens, eles assinalam o limite na qual a partir daí começa-se a ter prejuízo. E aqui então começa o grande aprendizado. Então nós tivemos uma abertura aqui na Cielo, numa zona de vantagem, numa zona verde. Não houve uma questão de risco vega, porque a volatilidade implícita meio que se manteve em patamares razoáveis, até contraiu aqui depois um pouco. Mas qual foi a questão aqui? A questão aqui foi um movimento muito forte, muito extremo da Cielo, uma explosão da volatilidade histórica. Então, o que aconteceu? Temos aqui como é que começou a Cielo. Então, a Cielo foi o elemento dentro do portfólio perdedor. Então, as operações que dão certo não ensinam muito, né? As que podem ensinar são aquelas que foram perdedoras. Então, o foco vai ser nessa operação aqui para a gente extrair o máximo de aprendizado. Então, nós tivemos dois candles extremamente fortes e compradores, candles que nós chamamos de candles de ignição, que inauguraram uma fase de alta, que é o que é de se esperar. Então, você vê aqui que permaneceu praticamente o tempo todo acima da média móvel de 13, e o que é de se esperar depois de dois candles de ignição e algumas semanas subindo, que ele vai se esgotar, né? Então nós já temos aqui quantos candles aqui? Mais de 15 candles aqui subindo. Ok, já está na hora de
perder a força. Aí o que que aconteceu? Algo que raramente acontece. Houve um outro fortíssimo candle, né? Mas esse candle aqui, ele poderia ser um candle de exaustão. Ele ainda é um candle esperado. O que que aconteceu com esse candle? Ele bateu no break-even, mas nós não manejamos aí. Não foi aí que nós manejamos. E de fato estávamos certos. O que que nós estávamos esperando então no dia seguinte? Estávamos esperando então uma volta. Foi lá no break-even e voltou. Bateram no break-even e voltar. Veja que esse movimento aqui de 15 pregões subindo acima da média móvel aqui, estava tornando a operação negativa. Porque o break-even, ele limita quando você leva até o vencimento. Então, estava ficando negativo. Nós estávamos com as operações todas elas positivas e nós queríamos garantir uma alta rentabilidade para janeiro. Dezembro o jogo estava ganho, mas a gente queria garantir isso para dezembro. E baseado no histórico de enorme sucesso, nós resolvemos lutar por essa posição. E deixamos, então, ela correr para que a gente, então, tivesse a possibilidade de repetir a rentabilidade em dezembro de 5% em janeiro. Uma comparação que eu gosto de dar é como se a gente fosse aqueles malabaristas de trapézio, aí soltam aquela pegada de balanço, lá que está balançando, e você quer pular para chegar até o outro lado, porque você sabe que vai ser a glória, mas você não é bobo, né? Você deixa uma rede lá embaixo, porque se der errado tem a rede. Não vai ser a glória, mas não vai ser o fim. Mas já estou dando spoiler aqui. Então, o que que aconteceu? Tivemos um candle muito negativo, né? Que foi muito parecido com o candle que nós tivemos lá quando fizemos o Delta Hedge. Esse candle aqui mostrou que esse movimento aqui não tinha se esgotado, aumentando o risco disso aqui continuar para cima. Mas isso não é problema, não é nenhum problema isso, porque os manejos na posição são altamente eficazes, já está no script isso. Aí o manejo pedia então que você vendesse uma put depois de recomprar a que já tinha se esgotado. Como nós já tínhamos entrado muito dentro do ciclo, se nós mantivéssemos no delta 16, nós não estaríamos dando muito range para o ativo se mexer. Quando você chega nesse estágio aqui dentro do ciclo, você acaba tendo que vender na região ATM, não tem como ser diferente. E normalmente isso funciona desse jeito. Mas o que que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, o ativo voltou menos 4%. Menos 4%. Que foi muito parecido também, assista o vídeo anterior, quando nós fizemos o Delta Hedge. O mercado ele veio contra. Tudo bem, isso ainda não é um problema, porque o nosso operacional, ele permite que vá contra, é por isso que ele funciona. Agora, ele tem um limite na qual ele aguenta isso, porque ainda no dia seguinte teve um comportamento relativamente negativo, mas você repara que os dois próximos pregões ele ainda estava em cima da média. Então a gente estava esperando ele voltar para testar aqui esse topo. Mas então ele perdeu a média de 13, depois perdeu a média de 20, e quando você então entra na última semana, não tem mais valor extrínseco. Dá mais para você atuar com manejo. E chegamos até essa situação aqui na qual nós fechamos. Por que que deixamos isso acontecer? Porque nós tínhamos posições vencedoras para cobrir. Então, em nenhum momento, isso aqui trouxe risco de prejuízo para a carteira como um todo. Ela foi comendo os lucros, mas nós podíamos dar mais espaço para que ela se recuperasse. E ela, de fato, recuperou. Só que ela só recuperou no vencimento seguinte. Por que que nós não simplesmente rolamos a put para ganhar a recuperação? Porque era a Cielo. Nós não nos sentimos confortáveis de rolar a Cielo. Por quê? Porque é uma empresa de comércio. Se as taxas de juros voltam a subir, o que que poderia acontecer? Poderia acontecer isso aqui, até chegar nesse patamar aqui de volta, né? Nós não temos confiança que ela é uma empresa recuperável. Não é que ela seja uma má empresa, mas ela, por exemplo, não é uma Vale. Por mais que a Vale também sofra sobre notícias exógenas que vêm de fora, ela não tem muita expectativa, ela é muito conectada ao preço do minério, é aquilo ali. Não é uma empresa alavancada, né? Uma empresa que a gente tem alguma insegurança se ela vai continuar forte
forte nos próximos anos. Então, nós optamos por encerrar. E qual é o grande aprendizado disso aqui tudo? O grande aprendizado é que aquelas empresas na qual a gente não rolaria, né, isso no contexto que a gente raramente rola, mas nesse caso aqui seria motivo para rolar, se a gente tivesse a confiança, porque mesmo que a gente acredite que no longo prazo a Cielo voltaria quando? Daqui a um ano? Daqui a 2 anos? Ou seja, a gente vai ter parte da margem dos investidores presa, que é o que a gente não quer. Se fosse, por exemplo, uma Vale, a gente rolaria sem problema nenhum, porque a gente tem muito mais convicção de uma recuperação e a gente sai vendendo call lá no decorrer do tempo, até que ela se recupere. Então, nós tivemos aqui, ó, 11% de queda depois do 4%. Isso que perto do vencimento é mortal. Qual é a conclusão? Ora, se ela não é uma empresa rolável, ela não pode ser uma empresa que você vai lhe atravessar e levar até o vencimento. Claro que se ela tivesse se comportado como 99% das vezes as empresas se comportam, nós teríamos tido uma rentabilidade absurda nesse ciclo aqui, que essa que foi a aposta, e ninguém reclamaria. Então a gente tentou dar esse salto, mas não deu, foi uma decisão estratégica para dar mais retorno para vocês, que esse é o nosso foco, né? Dar a maior rentabilidade possível para vocês. E quando isso der errado, o resultado não é prejuízo, o resultado é apenas menos rentabilidade. Esse é o jogo. Quando a gente então faz uma análise dos deltas e das gregas, a gente vê aqui quando foram feitos os manejos. E essa tela aqui é uma tela muito interessante, né? Que mostra como é que se comportou o uso da margem. Então, vocês veem aqui que quando abrimos as posições, elas estavam lá em 50 e pouquinho aqui, tiveram um pico aqui em 55 e 6, depois fomos fechando as posições. O teto sobre o capital, vocês viram que estava bem abaixo do nível moderado. Isso aqui é uma coisa que nos deixa bastante chateado com as corretoras, que elas não sabem calcular o risco das operações, elas puxam margem demais, não para um straddle, né, mas para um strangle delta 16. É um absurdo. Chamar isso aqui tudo de margem para um delta 16 é um absurdo. E é por isso que a gente também é obrigado a acompanhar. Tem muita gente pedindo para a gente aumentar aqui o nível de risco gama, mas aí começa a entrar muito acima de 50. Claro que a corretora tende a não chamar muito mais margem, porque é delta 16. Então ela mesmo vai ver que ela foi exagerada ali. Diferente quando você abre um straddle, né? A chance dela te pedir mais margem é gigante. Aqui não vai pedir mais margem, né? Talvez a gente vá para um teto capital maior, mas ainda estamos aí bem cautelosos. Dê mais tempo para o pessoal se soltar. Temos aqui o IDP, no finalzinho ele distorceu, porque, claro, o Teta caiu. Não houve um problema sistêmico no portfólio. Por mais que o Delta Beta tenha oscilado aqui e o IDP tenha oscilado aqui, os break-evens não estavam sendo invadidos. Como eu falei, a exceção foi a Cielo. Então, o problema não foi sistêmico, foi localizado ali na Cielo. Quando a gente olha o resultado, é que a gente entende aqui o tamanho da pizza é em função do percentual de lucros e perdas sobre o valor inicial. Então, a gente vê aqui o quanto de prejuízo trouxe a Cielo. Você tem que entender que se tivesse dado certo a Cielo, a gente teria tido tudo isso aqui de lucro. E às vezes isso acontece, né? Quando você maneja. Às vezes você maneja de uma forma e no final você ganha muito mais do que você esperava ganhar naquela posição. O manejo também tem esse poder. Mas nesse aqui, quando ele dá errado, e é um caso raríssimo, chega a esse ponto. Mas a gente nunca teria deixado essa fatia aqui superar o lado positivo. Então, como é que isso funcionou na operação? A Cielo caiu. Tranquilo, podemos dar chance de mais um dia para ela se recuperar. Temos lucro sobrando. Se ela caiu mais um pouco, tranquilo, temos lucro. Vamos esperar se ela recuperar. Temos lucro. Chegou um ponto que se a gente deixasse passar mais um dia, ia comer o que faltava, né? Que era 0,70%. Isso nem aconteceu, né? No dia seguinte ficou no 0-0 lá. Então a gente deu chance para a Cielo se recuperar enquanto ainda havia lucro. Então nunca houve chance de haver prejuízo. Mas o que a gente esperava? Esperava que em algum momento teve 7 dias úteis para isso acontecer. E não aconteceu. E nenhum deles aconteceu. Isso de fato aconteceu? A gente estava certo em nossa análise? Estávamos. Porque quando virou o vencimento, o que aconteceu? Isso aqui. Mas a gente se comprometer a esse ponto com a Cielo, não achamos seguro.
Não achamos seguro. Aí você pode dizer, Leandro, então foi a decisão errada, porque depois voltou. Por acaso voltou. Se não tivesse voltado, que segurança a gente poderia ter de que ela com certeza voltaria depois? Ela não é um Itaú, não é uma Vale, não é uma empresa que a gente tenha segurança suficiente. Quando você olha aqui percentuais no impacto sobre a taxa, é isso aqui. Então você vê que aqui, quantas tiverem que pagar essa operação que está aqui. Leandro, então você quer dizer que parte daqueles 5% foram utilizados para cobrir a Cielo? Sim, uma parte foi usada para isso. Porque quando nós olhamos para a operação, a gente olha somente para aquele ciclo. Aquele ciclo é quem tem que dar positivo. Não é o mês. Mas a gente acaba, às vezes, arriscando naquela virada do mês para buscar uma rentabilidade positiva para fechamento. Mas isso tem se demonstrado não ser uma boa decisão. Essa decisão curto-prazista. Porque você acaba se submetendo a um risco maior do que você deveria para obter aquela taxa dentro do mês. É isso que a gente está começando a entender. A gente vê, às vezes, o mercado, né? Como, por exemplo, no rally de final de ano, a gente vê lá os big players lá tentando levantar o índice para cima para conseguirem fecharem de uma forma bastante positiva seus balanços. Infelizmente, a gente não tem condições de fazer isso, mas existe a vontade. Mas percebemos que essa vontade ela tem que ser podada para que a médio prazo a gente tenha o melhor resultado. Então, quando a gente olha os 3 últimos resultados, nós vemos que todos eles foram positivos e o último está aqui, 0,72. Não é o resultado que a gente queria. Era para ter sido um resultado muito absurdo nisso aqui. Era para ter sido. Era o que a gente buscou quando a gente então brigou pela Cielo lá. Deu tudo errado na Cielo, mas ainda assim tivemos uma boa rentabilidade, porque a gente tem que considerar que é isso aqui acima do CDI, acima do CDI. Mas sempre é importante nós olharmos para a rentabilidade dos últimos 10 portfólios, que é isso que a gente almeja, é nesse nível aqui que a gente quer chegar. É possível porque nós já fizemos. Uma forma de você conseguir visualizar o que eu estou tentando te passar é isso aqui. Então a gente vê que o resultado chegou quase a beirar 3%. E quando nós chegamos aqui, é como se a gente quisesse aqui ir para cá. E é isso que a gente chama de risco, né? Porque ou vai lá para cima aqui da minha cara, ou vai para baixo, mas sem nunca passar, claro, o zero. Então, essa foi a nossa decisão estratégica. Dar chance para que vocês tivessem uma rentabilidade superior. Leandro, você deveria ter garantido aqui. Agora é fácil falar, né? Agora é mole falar. Assim como uma empresa é feita para dar o maior lucro possível, nós somos aqui para dar a maior lucratividade possível. E como eu falei pro Mr. Data, né, que estava chateado, falei, Rodrigo, cara, vão ter dezenas, centenas de portfólios. Mas claro que alguma lição disso tudo a gente vai dar, né? Tem que ter uma lição para que isso não aconteça de novo. E é para que nós estamos aqui botando nossa cara a tapa para dizer tudo que nós fizemos e por que fizemos. Porque não é o meu dinheiro. Meu dinheiro eu não preciso me preocupar. Eu mostro lá o resultado e pronto. Agora, com o dinheiro de vocês, não, eu tenho que explicar. É como eu vejo, nem sei se eu sou obrigado a explicar nesse detalhe. Nunca vi nenhuma carteira ou fundo ficar explicando nada, não. Mas eu faço questão de explicar para vocês. Vocês estão muito bem acostumados a isso. Então, quando a gente compara com o Ibovespa, nós fomos pau a pau com o Ibovespa. Quando a gente compara o nosso gráfico, né? Tá aqui, ó. Qual é a nossa meta? A nossa meta é superar o Bovespa, porque o CDI já está muito bem superado, como eu vou mostrar mais adiante. Houve uma distorçãozinha aqui no final, de menos 0,29, até o dia 30 estava positivo, no finalzinho ali que virou para o negativo. Pode ser que ainda haja uma atualização dentro de janeiro. Claro que vai ter um vídeo só para falar de janeiro, mas eu já estou botando aqui no gráfico geral o que aconteceu. Então você vê a volatilidade que tem o Bovespa, né? Porque nós até acompanhamos a subida e felizmente não estamos acompanhando a descida dele agora, que bateu quase menos 5%, deu quase 5% negativo em janeiro, e não foi o que aconteceu com a carteira. Houve uma pequena queda aqui, mas não se compara ao Bovespa, né? Quando a gente compara aqui com o CDI, a gente vê que demos um show aqui no mês fechado. E o mais importante é comparando o total dele, nós estamos aí bastante acima. Se não é o dobro, mas
perto disso. Quando então a gente traz tanto Bovespa quanto CDI na mesma planilha, que eu fiz questão de juntar os dois, está aqui. Os dois, e a nossa meta agora é passar o Bovespa, né? Porque o Bovespa, ele só cresceu de outubro para cá, né? Se a gente tivesse começado desde o início, a gente estaria muito mais acima do Bovespa. Mas aqui a gente está pegando que o Bovespa deu aqui quase 20% aqui. Mas vamos chegar lá, vamos chegar. Então, essas diferenças entre a rentabilidade do portfólio e a rentabilidade dentro de cada mês já foi explicada, e vou mais uma vez explicar de novo aqui. Então, você tem esse quadrado aqui dourado, a rentabilidade ela pode vir a qualquer momento. A gente não quer que ela aconteça tarde, mas às vezes ela acontece tarde. Há um movimento direcional que ele atrasa a captura do teto e eventualmente pode ter uma captura por aqui. Se a gente resolve levar até o vencimento, vai ter uma captura aqui. E essas capturas, quando são levadas até o vencimento, elas são gigantes. Você pode ter uma captura gigante aqui, que é quando a gente obtém a maior extração do valor extrínseco. Então, você vê que houve uma concentração de capturas, às vezes, dentro desse mês aqui. Aí, quando a gente está abrindo para o próximo mês, e é o desejável, né? A gente quer que a captura não aconteça muito tarde. Ela pode ir ocorrendo aqui, aqui e aqui. Então, às vezes, a gente coincide dois pontos de concentração de captura dentro do mesmo mês. Aí o que acontece? Esse ciclo aqui não vai dar nada para esse mês aqui, porque todas as operações já foram fechadas. Então a gente tem aqui um resto desse ciclo que não deu nada nesse mês aqui. Aí o que pode acontecer no outro mês? Pode acontecer que haja alguma coisa e a captura se concentre mais nessa região que está aqui, que pode fazer então que esse mês aqui não tenha muita rentabilidade. Então o que a gente está observando aqui? A gente está observando que você, para ter um horizonte claro, tem que juntar no mínimo 2 meses. Isso é coerente, porque uma operação ela pode partir de 60 até zero. Ela pode partir disso. Então, o horizonte que você tem que tentar enxergar é sempre de pelo menos 2 meses. Apesar dela percorrer até 3 meses aqui, como a gente vê aqui nesse caso. Você vê que mas a gente não vai ter muita extração de teta nesse início aqui. Então não vai impactar tanto o primeiro mês. Então 2 meses me parece ser o tempo adequado para você avaliar. Então tudo isso aqui é uma coisa que a gente está vendo que é uma característica muito típica da carteira, né? Porque quando a gente fez os portfólios públicos não tinha esse corte mensal. E quais foram as lições? Nossa, foram muitas e muitas lições. Primeiro, o mercado não apresentou nesse ciclo o risco sistêmico, não sendo necessária a realização de hedge. Pela primeira vez desde o início do histórico dos portfólios públicos, e isso também é raríssimo nas nossas carteiras, na verdade eu não lembro na minha carteira um manejo que tenha dado errado, o manejo deteriorou a situação de uma posição. Isso se deveu a uma radical reversão, 4% no dia seguinte e 11% no dia subsequente, num contexto de aproximação mais agressiva, dada a perspectiva de continuidade de movimento extremo, né? E essa aproximação não tinha como ser tão menos agressiva, porque se a gente tivesse mantido o delta 16, ia ser praticamente ali perto da região ATM, na qual o primeiro candle negativo preto já ia extrapolar do mesmo jeito. Uma visão que é importante a gente ter é que se ele tivesse chegado no break-even mais cedo, nós teríamos feito apenas uma aproximação. Vamos supor que o strike está aqui. A gente teria feito uma aproximação do strike apenas para cá. Aí, quando o mercado voltasse, ele não ia alcançar o strike do 16. Só que como ele avançou muito, o strike do 16 não iria para cá, iria para cá, devido ao fenômeno do estreitamento do cone. Quanto mais vai chegando perto do vencimento, o cone do delta 16 vai estreitando. Então a gente não teria aqui um range capaz de acomodar toda essa correção que ela teve. Soma-se a isso a espera limite de 7 dias úteis para o ativo recuperar. Então é por isso que o nosso operacional ele é muito forte, porque a gente dá muita chance para o ativo recuperar, mas aí passou 7 dias úteis para o ativo recuperar sem comprometer os ganhos de portfólio, que se mostrou insuficiente, né? E isso também faz a gente ficar muito desconfiado. A gente não tem, claro, como garantir que isso aconteceu, mas tem muita manipulação. Em um ativo que é menos líquido, aí vem lá que tem lá uma posição gigante, vendida de Cielo. Será que não tem um big player ali que está olhando para isso?
e não quer faturar em cima dessa venda de uma put gigante, de repente um big player viu lá que nós vendemos aquela put lá, ele estava comprado, aproveitou, comprou essa put. Aí o que que ele vai fazer se ele tiver condições? Ele vai derrubar o ativo, se ele for um ativo não tão líquido. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas eu estou dizendo que a gente também tem que pensar nisso, porque ele pode manipular ali no vencimento, mas depois volta, né? Depois passa. A proximidade do vencimento e a insistência da continuidade no movimento direcional limitou a eficácia dos manejos adicionais. Não tinha mais o que fazer. Em que seria, então, indicada a rolagem da ponta desafiada, que é a put. Após reunião interna, concluiu-se que a rolagem exporia a carteira a riscos desproporcionais e potencialmente capazes de bloquear por tempo, indefinindo parte relevante do capital gerido. Essa foi a nossa decisão, pensando na integridade da carteira. O manejo, mesmo que mal sucedido, deve ser entendido no contexto como correto e como um evento de cauda em que várias situações adversas e improváveis concorreram para o resultado. Como no avião, onde você tem lá, quando tem algum acidente, concorrem milhões de situações improváveis que coincidem. E por que que tem às vezes? Porque são milhares de aviões saindo todos os dias. Só que aqui não tem chance do avião cair, tem chance de não ter uma boa rentabilidade. E olha que eu estou falando tudo isso no contexto de que tivemos 5% em dezembro, mas eu quero baixar as suas expectativas, né? Quero surpreendê-lo, não decepcioná-lo. Se o problema não foi o manejo em si, conclui-se pela inadequabilidade da operação para a realização do manejo, agravada pela impossibilidade da rolagem, limitando qualquer ação de recuperação. Então, a questão não é o manejo, foi a gente ter tido que realizar o manejo, não tendo cortado mal pela raiz, lá no meio de ciclo, por exemplo. Mas nós sabemos que 99% das operações, elas são revertidas. O que que a gente então tem que concluir depois disso tudo aí? Que o problema não foi o manejo, o problema foi a gente não rolar. Ao mesmo tempo, sabemos que não deveríamos ter rolado a put. Como é que a gente acha a solução desse dilema? Restou a camada da cobertura dada pela diversificação, que evitou o prejuízo da carteira. Então, nesse sentido, deve-se ressaltar que nunca houve chance de prejuízo. Nunca houve chance nenhuma de prejuízo da carteira. Isso tem que ficar muito claro. Esse movimento errático deveu-se à sua enorme sensibilidade ao movimento da taxa de juros. Mesmo que a Cielo não seja tão alavancada, ela depende das empresas de comércio que são alavancadas. Um setor altamente alavancado é suscetível a movimentos explosivos e imprevisíveis. Então, quais foram a alteração das diretrizes para a administração da carteira? Estão definitivamente proibidas empresas ligadas ao comércio, porque nós já tínhamos tirado boas empresas de comércio, como é o caso da Drogarias Raia. Achei até engraçado um analista falando, Drogarias Raia está caindo a beça, mas ela é uma boa empresa. Cara, o problema dela é que ela tem no DNA uma empresa de comércio. Então nós já tínhamos tirado elas, mas aí a Cielo, ela é uma derivada de uma empresa de comércio. Então mesmo que indiretamente, que tende a ter comportamento errático e imprevisível. Então como é que a gente, de forma objetiva, evita isso? Que empresas classificadas como atenção, então essa é uma classificação dada dentro do sistema do Vendaval, nunca devem ultrapassar o meio de ciclo, já que não são adequadas para a rolagem. Então, a característica de não ultrapassar o meio de ciclo está totalmente vinculada à questão de não serem empresas adequadas para a rolagem. Porque se houver manipulação, alguma notícia que caia exatamente, né, coincidentemente, na semana do vencimento, a gente possa ter alternativa de rolagem. Então tem muito isso, né? A notícia, em geral, é um fato exógeno que faz preço, mas em mais de 90% das vezes é um fato temporário, é um fato que se reverte. Nós tivemos aí a questão do Manteiga na Vale. Derrubou, mas aí foi tirada, depois ela recuperou, mas aí o minério caiu, mas é outra questão. Temos aí o payroll que veio aí, uma notícia externa que derrubou aqui o nosso mercado. Mas isso é um fato exógeno, daqui a pouco isso se reverte. O payroll anterior também foi para mais de 300 mil. Então, esse contexto de uma alta demanda por mão de obra já existia antes, e mesmo assim a inflação está acomodada. Então, normalmente esses fatos que vêm, que são interpretados sempre de uma forma muito exagerada, depois eles saem. E quando sai, o mercado volta. Então o ativo ele recupera. Claro, só os bons ativos, né? Que todo mundo tem uma convicção de olhar e falar, caraca, está muito barato, vamos comprar. Aquele ativo que tem muita expectativa, que as pessoas não têm muita confiança, uma notícia dessa derruba e muitas vezes não volta.
Não volta. E se houver razões fundamentalistas, ele continua caindo e não para de cair. Que nem a Magalu lá, quando estava 27. Nem sei mais quanto é que tá agora. É isso. A gente não quer estar numa Magalu da vida. Eu até acho que a Cielo é melhor que a Magalu. Até acho. Mas ela sofre influência delas aí. Nós nunca tínhamos tido problema com a Cielo, né? Nunca tínhamos. Mas também não teríamos se a gente tivesse rolado ela. Mas não vamos rolar uma empresa conectada ao ramo de comércio. Então, acho que já ficou claro qual foi o racional da decisão. Também a gente tem que ponderar que a busca para se encaixar rentabilidade dentro do mês incentiva a assunção de riscos maiores dos que normalmente se aceitaria, tá? Isso a gente até avançando mais para dentro de janeiro. Isso ficou bastante claro. Esse deve ser um ponto de atenção e comunicação com os investidores. Então, investidores, o foco de rentabilidade tem que ser voltado para o desempenho de um portfólio e não para o mês fechado. Infelizmente, eu sei que muita gente queria ter aí um fluxo constante de retiradas, mas infelizmente a natureza da operação não permite isso de uma forma tão previsível, né? E, na verdade, temos que ser claros. A gente está aqui falando de renda variável. Aqui não é uma renda fixa. Ela tem uma segurança muito boa, muito melhor que ações. É só ver, né? É só ver o que aconteceu esse mês aí. O Bovespa menos 5%. Então, a gente tem uma segurança muito maior do que negociar ações, mas ainda assim é uma renda variável. Então, alinha a expectativa aí com a gente. Apesar de não ter havido ainda portfólios negativos, a chance de ter se perdido alguma rentabilidade por se buscar o máximo de fechamento mensal. Isso é uma ponderação que a gente tem com a equipe. Portanto, deve ser encarado com naturalidade a oscilação entre perdas e ganhos em meses limítrofes, ou seja, em meses juntos ali, devido à concentração de queima de teto em certos períodos, que não estão no controle de gestão da carteira e nem devem, né? Devem. A gente tem que focar para que cada portfólio seja lucrativo. E essa visão é importante porque ela não considera o CDI, né? Se o portfólio ele é lucrativo, a carteira como um todo, considerando o CDI, vai ser lucrativo. E é por isso que esse foco, ele é um foco que nós consideramos bastante correto. Essa possibilidade aumentará em situações que se decidir rolar a put. Porque se você está rolando é porque a put ficou ITM. Então, é um resultado que se torna impactante para o mês que você rolou a put e altamente impactante para o positivo quando há uma recuperação depois. E mesmo que não haja essa recuperação, a gente vai vendendo call, problema nenhum. A gente vai ter uma rentabilidade muito forte em todos os sentidos, mas naquele mês de rolagem vai ser menor. Hoje é possível verificar que a rolagem da Cielo teria feito recuperar todo o seu prejuízo, mas reafirma-se que foi a decisão mais coerente visando a proteção do capital dos investidores. Tivemos uma rentabilidade indecente, na verdade foi chocante, em dezembro de 5,05, mas parte dela foi queimada para se cobrir a posição perdedora. Curioso isso, né? Mas é o que foi. Outra forma de você entender é que estamos partindo em dezembro de uma rentabilidade muito alta. Senão qualquer rentabilidade que a gente teria a partir de 31 de dezembro seria sobre essa alta rentabilidade. E nem quando a gente compara, o PIB esse ano foi maior porque ele partiu de um PIB pequeno. Então isso pode ter reflexos, né, quando a gente faz essa contabilização por esse regime de competência. Então, eu poderia ter ficado aqui o vídeo todo somente me gabando da rentabilidade de 5% que nós tivemos em dezembro, mas eu decidi fazer algo diferente, porque eu quero que vocês tenham aqui alguém na frente diferente do que vocês normalmente veem por aí. Eu quero que só fala de coisa boa. Eu vou falar de tudo, eu vou botar as cartas na mesa. Se um dia eu percebesse, e nada indica que isso vai acontecer, mas se um dia eu percebesse que nós não temos um operacional vencedor, eu seria o primeiro a chegar aqui e falar para vocês. Eu seria o primeiro a dizer, não, gente, vamos agora, façam outras coisas, porque nada faria sentido. Nada faria sentido. Eu já ganho com as minhas operações, já ganho com a minha renda lá todo mês, já estou resolvido na minha vida, por que eu vou ficar forçando uma situação? Não tem razão para isso, não tem. A única razão é que eu tenho um bem muito precioso, capaz de transformar as vidas das pessoas. Enquanto eu tiver evidências fortes em relação a isso, eu vou promover. E para mim é importante que vocês acreditem nisso. E é por isso que eu sempre vou dar razões para vocês acreditarem nisso, mostrando tudo que deu certo e errado nas operações, porque estatisticamente é isso. Sempre vão ter operações vencedoras
vencedores e perdedores. Eu vou estar aqui, então, desnudando todas elas para mostrar as razões de tudo, para continuar à altura do merecimento, da confiança de vocês. Estamos bastante otimistas em relação a 2024. Tendência é o mercado lateralizar mesmo. A maior parte do tempo, o normal é o mercado lateralizar. Então, teremos aí muitas alegrias esse ano. E, claro, eu não posso deixar de lembrá-los do nosso evento que teremos no dia 15 de março, tá? Já está todo mundo se inscrevendo, vai ser incrível. Iremos tocar o sininho, isso aí é um gesto, assim, muito simbólico de estar com os investidores lá. Claro que somente a Invest, que na figura do Caio, poderia ter toda a influência, juntamente lá com a B3, para a gente fazer esse ato tão importante, vai dar uma belíssima foto. Eu quero que todos vocês estejam na foto comigo, tocando o sininho da B3, hein? Muito importante essa foto aí, vai dar muita sorte essa foto, tá bom, gente? Então o link para inscrição no evento tá aqui atrás, lá tá muito bacana, tem uma página somente para esse evento, sabe? Muito top. Então eu quero estar com os investidores, quero estar com os alunos, quero estar com os membros do canal, né? Quero conhecer os amigos de vocês também, que vocês vão estar levando lá, e vai ter finalmente o maior lançamento de todos os tempos, que é o Cockpit. Já passei aqui essa noite aí batendo bola lá com o Benedito, falando sobre RGN, cálculo do Notional, montagem de posição, teta, delta. Nossa, tá incrível, tá incrível. E lançaremos isso no dia 15 de março, em São Paulo, lá na B3. Também quero ver se eu consigo um espacinho para dar umas dicas aí de como os investidores, quais são os melhores momentos para eles tirarem o capital. Eu estou vendo que isso é uma informação estratégica importante. Então vai ser um evento muito rico aí, com o Fábio Sobreira, toda a equipe da Invest. Queremos trazer também mais um nome do mercado financeiro. Então, nossa, quanta coisa aconteceu de um ano para cá e quanta coisa vai acontecer esse ano. Estou muito feliz de fazer parte disso com vocês, dessa grande jornada que estamos juntos com pessoas de um nível tão bom, que faço questão de dar um abraço em cada um de vocês, nem aperto de mão, é um abraço em cada um de vocês no dia 15 de março. Enquanto isso, você pode dar apoio ao canal. Olha quanta dedicação, quanto esforço, quanto empenho, né, para nós chegarmos até esse ponto. Merece você curtir, merece você demonstrar seu apoio lá nos comentários, tirar alguma dúvida, perguntar. Até hoje, desde que o canal abriu, eu respondi a todas as perguntas que vocês fizeram nos comentários, tá? Olha que foram bastante. Entra aí no Telegram, aponta aí pro QR Code também para você interagir mais com a gente. E é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Sempre um prazer enorme estar com vocês e nos vemos sempre nas redes sociais e, claro, no próximo vídeo.